Vamos falar da eleição do Chile. O Kast ganhou com muita folga. Isso é um ponto importante, tá? Não é que ele apenas ganhou a eleição, ele ganhou a eleição com muita folga. Na última eleição no Chile, ele perdeu para o Boric. No final estava o Kast e o Boric na última eleição do Chile. O Kast perdeu por pouquinho. Dessa vez ele ganhou e ganhou de muito. Vamos entender esse caso aqui, porque isso tem evidentemente influência no resto da América Latina. Aquilo que eu falo para vocês, a minha visão é que a direita está crescendo na América Latina agora. Se você pegasse esse mapa aqui, ó, esse mapa mostra a América do Sul 2015, 2020, 2025, mas a verdade é a seguinte: se você pegasse antes de 2015, 2005, 2000, a América Latina só tinha esquerda, cara. Não tinha nada de direita na América Latina, era só esquerda, eram vários tons de esquerda na América Latina. E em 2015 começou essa onda de direita, foi justamente com a informação descentralizada e distribuída. A direita começou a crescer na América Latina, né? E num primeiro momento chegou a conquistar muita coisa e tal, mas aí veio a reação. O pessoal, a esquerda falou, não, a gente tem que pegar de volta, né? Tem alguma coisa errada. Esse disparo em massa de WhatsApp que está fazendo as pessoas gostarem da direita não pode, né? E tentaram, fizeram de tudo para voltar ao poder, né? E conseguiram, né? De fato, em determinado ponto, chegaram a tomar o poder em praticamente toda a América Latina. Só que agora é uma coisa efêmera, porque eles não têm os corações e mentes das pessoas, né? Você, quando tem o poder institucional, quando tem amigos juízes, você consegue até tomar o poder de volta, mas apoio mesmo, voto mesmo, não tem. Vamos entender esse caso aqui da vitória do Kast e como é que isso influencia também aqui o Brasil, influencia a América Latina, né? Eu sou Peter Turguniev, esse é o canal Ancapso e essa notícia foi sugerida por Dedo Mindinho renegado pelo Lula, Noviça Rebelde e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Então, eu já fiz uma live, tá? Eu já fiz uma live no momento da apuração, quando estava sendo apurado o resultado. A gente começou a acompanhar quando já estava com 25% dos votos apurados. Naquele momento, já estavam dando como certa a vitória do Kast, mas a gente ficou até chegarem a 88% dos votos apurados, aí já estava certo mesmo, matematicamente, que ele tinha ganhado. A concorrente dele, a Janete Jara, né, já tinha concedido a vitória, já tinha dito, né, parabenizado ele, coisa e tal, ele já tinha feito o discurso de posse da o Kast, né? Então, uma excelente notícia isso daí, né? E mais do que isso, não foi só a vitória do Kast, tá? Foi a vitória do Kast por uma enorme margem, tá? Foram 16 pontos de diferença aí entre ele e a Janete Jara, o que é uma coisa impressionante para o Chile, tá? O Chile tem uma esquerda muito forte. E embora a Janete Jara seja comunista, e isso certamente tenha afastado muita gente, é importante lembrar que o Chile tem um histórico de presidentes comunistas, né? A Bachelet, que hoje é comissária das Nações Unidas, lá é uma burocrata qualquer lá nas Nações Unidas, foi presidente do Chile, e ela é de extrema esquerda, né? É para lá do Lula, é mais esquerdista que o Lula, né? Então, a Bachelet foi presidente do Chile. E o Chile sempre teve uma característica de votar em gente comunista, né, em votar em comunista. Então, chama muita atenção essa derrota da Janete Jara por uma margem muito grande. Então, isso que eu falo que é importante notar nessa derrota da esquerda no Chile. Não é apenas uma derrota. Não é uma derrota por meio ponto percentual e coisa do não, é uma derrota máscula, uma derrota grande. É uma derrota que não tem apelação, não tem o que dizer, né? Então aqui, ó, o Chile dá o seu maior giro para a direita desde o retorno da democracia, com um triunfo contundente do Kast, né? O Kast, ele é muito criticado aqui no Brasil porque ele é associado ao Bolsonaro. Em algum momento falava-se que ele era o Bolsonaro do Chile, mas a verdade é que tem uma diferença muito grande, tá? As carreiras deles têm uma diferença muito grande. Agora, uma coisa é verdade, ele também é um cara que já defendeu no passado o período da ditadura militar, tá? Ele, na época, quando ele começou na vida política justamente defendendo o legado do Pinochet, né? Tal como o Bolsonaro, de certa forma, defende o legado dos militares aqui no Brasil. E aí que eu já boto a principal diferença nessa história, porque enquanto eu acho que há motivos para defender o legado do Pinochet no Chile, não a repressão foi terrível.
a repressão, aprisionamento de opositores, tortura, mortes. Cara, a ditadura no Chile foi, inclusive, muito pior que aqui no Brasil em termos de número de mortos, em termos de repressão, foi muito pior do que aqui. Mas, do ponto de vista econômico, as diretrizes econômicas implantadas pelo Pinochet foram excelentes. Foram excelentes, não tenho o que dizer. Eles acertaram de fato. Era um governo de direita de fato, um governo que visava Estado mínimo, interferência mínima. Não é à toa que o Chile é hoje o principal o país que é considerado de primeiro mundo na América do Sul. Você tem realmente uma qualidade de vida. Cara, quem vai em Santiago do Chile, você vê, cara, é cidade de primeiro mundo. É uma cidade muito bacana. Veja, tem lugares pobres em Santiago, tem lugares pobres no Chile, evidentemente, né? É a América do Sul no final das contas, mas realmente o país tem uma economia diferenciada e muito disso se deve exatamente às escolhas feitas pelo Pinochet lá na época, a liberdade econômica trazida pelo Pinochet naquela época. Os milicos brasileiros não tem como justificar, não tem como defender eles. Por quê? Porque foram sossas, totalmente esquerdistas. O Lula, para você ter uma ideia, o plano político do Lula 1 e Lula 2 era o plano dos milicos. Os milicos criaram o FGTS, criaram um monte entre aspas, direitos trabalhistas no Brasil, estatizaram um monte de coisa, criaram um monte de estatal, engessaram a economia brasileira toda. Então não, os milicos brasileiros não foram de direita na minha visão, foram de centro-esquerda. E você pode falar assim, ah, mas então por que eles tomaram o poder ao invés do comunismo? É, porque, né, o pessoal entendia que é melhor a centro-esquerda do que o comunista é pior ainda, e estão certos nisso, né? Mas eles estão equiparados, do ponto de vista econômico, ao Lula. É a mesma política econômica do Lula, os milicos brasileiros. Então não tem por que defender o milico brasileiro. Fizeram merda de um lado, porque teve repressão aqui no Brasil, teve tortura, teve um monte de problemas aqui, teve censura, e também no lado econômico também fizeram merda. Então não tem o que dizer, né? Quem viveu os anos 80, a década perdida dos anos 80, foi muito em função da inflação que foi contratada pelos milicos lá na época do milagre econômico. Olha só, igualzinho o Lula conquistou, fez um milagre econômico no início dos anos 2000 e depois o Brasil quebrou com um monte de dívida, um monte de coisa, tivemos a década perdida aí da Dilma. Exatamente, seguiu o mesmo fiasco, a mesma ideia errada de que vamos botar dinheiro na mão do povo para ver se resolve a economia, quando o que resolve a economia é você tirar imposto, você tirar a regulamentação, né? Então, ou seja, de fato existe essa similaridade entre o Cast e o Bolsonaro, ambos, o Cast não tem falado muito sobre isso e eu acho que é uma coisa positiva, eu também acho que o Bolsonaro não deveria se prender muito a defender a ditadura militar brasileira, ela é indefensável, mas o Cast aprendeu essa lição e ele tem evitado esse tipo de coisa. Inclusive, ele não gosta desse negócio de ser chamado do Bolsonaro brasileiro, né? Ele é o Cast, pô. Agora é presidente do Chile, ele tem a luz própria dele, evidentemente, né? Isso é uma coisa que eu sempre ressalto para vocês. É importante notar que, embora essa onda de pessoas da direita no mundo seja toda ligada como se fosse uma coisa só, mas não é, são muito diferentes, tá? Um Bukele é muito diferente do Milei. São visões de mundo muito diferentes, né? É diferente do Bolsonaro, é diferente do Trump. O Trump é outro sossa também, tá fazendo merda só. O Cast, vamos ver como é que ele vai fazer, né? A gente não sabe ainda como é que vai ser a política dele na prática. Na teoria, ele é um cara adepto do livre mercado, ele é um cara liberal na economia, então é um cara que tem tudo para dar certo. Mas vamos ver como é que vai ficar o Chile lá no final das contas, né? Então, ou seja, o importante foi não apenas a vitória dele, mas uma vitória maiúscula. O Chile rejeitou a esquerda. E é o que eu venho falando para vocês, é um movimento que está acontecendo em todo o mundo. Com a informação descentralizada e distribuída, a propaganda da esquerda perde força. Ela fica fraca, ela não atinge corações e mentes das pessoas. Então, com isso, outros atores políticos vêm crescendo, né? Não é que sejam de direita, mas qualquer coisa que não seja esquerda cresce. E com isso você teve o surgimento do Bolsonaro, do Trump, do Macri lá na Argentina, né? E é esse mapinha que o pessoal mostra aqui. É que lá em 2015 você tinha a Colômbia de direita, centro-direita, tá? Azul claro aqui é centro-direita, né? A Guiana de centro-direita, a Argentina de centro-direita com o Macri, só o Paraguai que era de direita de verdade, o Uruguai era de centro-esquerda, o Mujica sempre foi muito leve de centro-esquerda, o resto tudo de esquerda. O Lula no Brasil, a Dilma no Brasil, na verdade, Bolívia, o Evo Morales, Maduro na Venezuela, a Correia no Equador, enfim, só esquerdista, né?
Aí, o que aconteceu? Em 2020, você teve a primeira onda, esse pessoal cresceu, né? Isso aqui o Macri já era um pouco o resultado disso. Só que aí o que aconteceu na Argentina? A esquerda fez de tudo para recuperar o poder, voltou ao poder com o Alberto Fernandes, né? O Uruguai também foi para a direita, aqui o Brasil foi para a direita com Bolsonaro, a Colômbia foi para a direita, o Peru e o Equador também foram para a direita, embora não esteja nesse mapa aqui. Só que aí depois a coisa voltou toda para a esquerda, né? Houve um intervalo aqui em 2023, mais ou menos, em que você tinha o Brasil já à esquerda com Lula em 2023, a Bolívia ainda à esquerda, a Argentina ainda à esquerda, o Chile ainda à esquerda, o Uruguai estava à direita ainda, né? Enfim, e estava quase tudo à esquerda aqui, né? Por quê? Porque a esquerda fez de tudo que ela podia e mais alguma coisa para voltar ao poder. Conseguiram. Mas é uma vitória frágil. Por quê? Porque eles não conseguem conquistar mais corações e mentes com a propaganda, com as ideias da esquerda. As ideias da esquerda ficaram velhas. E aí eles só conseguem se manter no poder gastando dinheiro, comprando apoio. E comprar apoio é inviável, é insustentável. É o que o Lula está fazendo. Está tentando comprar a reeleição dele, gastar dinheiro como se não houvesse amanhã para se reeleger. Vai quebrar o país e não vai conseguir se reeleger. É o mesmo que aconteceu na Bolívia. Por que a Bolívia foi tão forte para a direita depois? Porque a esquerda quebrou o país completamente. A mesma coisa a Argentina. Por que a Argentina foi para o Milei? Porque a Cristina Kirchner quebrou o país completamente, né? E eu acredito que isso vai ser o nosso destino ano que vem. Ano que vem restaram 3 países aqui de extrema esquerda no continente sul-americano. A Colômbia, a Venezuela e o Brasil. A Colômbia tem eleições no início do ano que vem. Em maio do ano que vem, eleições na Colômbia. Não sei se é maio ou março agora, mas no início do ano que vem. O Brasil no final do ano que vem. A Venezuela não vai ter eleição, né? Mas existe uma pressão muito grande para o Maduro sair de lá. Se vai funcionar ou não vai funcionar, eu não sei. Mas a Venezuela é outra coisa à parte. Esse centro-esquerda que tem aqui no Uruguai, na Guiana, não sei o que lá, isso é meio que... não faz nem diferença, né? É café com leite na América Latina, né? Os 3 aqui eu acredito que tem chance de estar no azul ano que vem. Já pensou a gente chegar em 2027 com a América do Sul todo azulzinho? Que lindo que ia ser. Eu acho que a gente tem uma chance grande disso acontecer. E eu digo mais para vocês, a esquerda vai demorar a voltar ao poder depois disso. Obrigado por assistir nosso vídeo até o final. Tem alguns links para você nos ajudar aí na tela e também na descrição desse vídeo. Contribua com o nosso projeto.